Então, seja bem-vindo, bem-vinda a essa aula inaugural. Eu vou contar um pouquinho, antes de começar a gravar, já tinha feito uma introdução e aí esqueci de gravar, começamos de novo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, né, de como eu cheguei até aqui, quem sou eu, quem é a Vanessa Lazarotto, né? Quem é essa persona que se apresenta, né, no mundo? Quem é essa mulher, essa mãe, essa esposa, essa filha, essa amiga, essa companheira, essa mestra, essa xamã que vos fala. Então, eu venho de uma família muito espiritual já nasci num berço de muito conhecimento, né, desse caminho espiritual mesmo. Então, meu avô materno foi um fundador de um centro espírita, kardecista, e ali eu acho que a gente aprende muito sobre a ciência do espírito, né? Que é esse que é o ensinamento do kardecismo real, né? Do ensino mesmo, né? Porque o kardecismo também é uma filosofia de vida, né? Não é simplesmente uma religião, como as pessoas falam, né? Tanto que a minha família, eu sou de origem católica, né? Então, apesar de ter esse avô kardecista, os meus outros 3 avós eram católicos. As minhas 2 bisavós eram benzedeiras, né, carismáticas. Uma benzia de costura e a outra fazia vários tipos de rezo, de benzimento. As 2 eram italianas, vieram da Itália de navio, então viveram muitos anos mesmo, né? Uma morreu com 98 e a outra com 96. Então, tem uma descendência forte, né, dessa questão de idade também. Eu sempre brinco com todo mundo que eu vou viver aí até, né, cento e poucos anos. Percebendo pelas minhas nonas, claro, né, gente? Então, sentindo também, assim, né? Eu brinco que eu ia morrer com 92. Depois que eu vim morar aqui e com todos os meus méritos, fui para cento e poucos já. Não sei se eu tô gostando desses méritos. Então, desde pequena, eu tive, então, esse embasamento, né? Eu, com 12 anos, eu queria ser freira, então eu tive esse desejo de ser freira, tive essa vontade, né, de estar servindo a Deus, né, e tanto que eu até apanhei por causa disso, porque a minha mãe chegou e falou para mim que eu era muito inteligente para ser freira. E aí eu perguntei para ela se para servir a Deus precisava ser burra, né? E aí, claro que apanhei, né? Que naquela época a gente, né, tinha aquele psicólogo bom, né? Os psicólogos da nossa época. Então, trazendo um pouquinho, assim, e eu queria ser freira não porque eu sou devota ao catolicismo, nem nada disso, né? Eu nunca fui aceita em nenhuma religião, nem no catolicismo, nem no kardecismo. E o meu avô, esse meu avô tão especial, ele sempre falava para mim, não fica triste, né? Porque eu ficava muito chateada, assim, frustrada e tal. Eu queria ir trabalhar lá no centro espírita, ajudar as pessoas e não sei o quê. A gente sempre tem esse ímpeto, né? Eu acho que a gente já nasce com esse ímpeto, o ser humano já nasce com esse ímpeto de auxiliar o próximo, né? Esquece de si mesmo, mas está sempre disponível para ajudar o próximo, né? Esse é o nosso objetivo aqui também, nessa formação, é trabalhar muito sobre isso. E aí, esse meu avô, né, que era realmente um anjo, né, dentro desse meu caminho, hoje eu vejo que lá, quando eu era pequena, ele já me mostrava o caminho, né, só que eu não sabia ver, não sabia enxergar, né, e ele dizia, filha, o que você vai fazer, nenhum lugar vai aceitar. Ele falava muito isso para mim. Ele falou, você é da natureza. E eu fui uma criança que eu brincava nos potreiros, né? Porque lá no Rio Grande do Sul a gente chama de potreiro, né? Os lugares assim abandonados, de mata e tal. E eu brincava nos potreiros lá e tal, e subia em árvore e vivia com os... Nossa, tem um episódio até que fui mexer numa barba de pau, que é aquela barba de velho, e aí um morcego veio no meu cabelo e olha, foi o cão.
Mas histórias maravilhosas, né? Histórias maravilhosas. Eu vejo que a minha conexão com a natureza foi desde o princípio. E eu sempre tive muito acesso espiritual também, sempre tive muita conexão, muita abertura, porque vivendo com esse meu avô não tinha como não ter. Todos nós da nossa família tem, assim. Porque realmente aconteciam coisas ilustres, né? Coisas muito inusitadas, porque meu avô, ele era um desobsessor, e aí ele criava muitos inimigos, né, nessa jornada. E a gente fazia parte dessa vingança, né, de certa forma, desses espíritos. Mas a gente lidou com isso muito bem, né? Eu sempre brinco que eu vivi uma infância de filme de terror, né, se a gente for olhar por esse lado, mas para nós era tão normal aquilo que a gente, tanto que as pessoas aqui falam para mim, nossa, Vanessa, eu não sei como é que tu lida com essas coisas, gente, nossa, aqui é bem tranquilo, porque a mata ajuda muito, né, a floresta. E aí a Vanessa teve um episódio onde a gente entra, eu quero contar essa história, porque eu acho que é muito importante a gente perceber aonde a gente criou, né, os nossos bloqueios, né? Eu acho que é fundamental isso. Então, eu sempre tive muito acesso, né, ao espiritual e tal. E quando eu tinha 19 anos, eu sofri. Na verdade, eu me coloquei, não fui eu que fui atacada, mas eu me coloquei na frente da minha avó para receber o ataque dela no lugar dela, porque eu enxerguei vindo. E ali eu me automutilei daí na parede. Nossa, gente, tipo, paramédico chegando para dar, entendeu? Essa cena, assim, só para vocês entenderem. E aí, o que acontece? Nesse momento ali, né, eu estava tão desesperada com aquilo que eu pedi que se fechasse tudo, que eu não queria ver mais nada, que eu não queria escutar mais nada, que eu queria ser uma pessoa normal. E isso aconteceu, a gente tem muito poder mesmo, sabe? Nas palavras, na força do pensamento e do querer. Então, falando um pouquinho sobre a patologia humana, já contando um pouquinho, todos nós nascemos conectados com o nosso espiritual, com a nossa egrégora, com tudo aquilo que nós carregamos. Todos nós, quando crianças, sabemos disso. E tem estudos que mostram, né, que são estudos sobre a patologia humana, sobre a antroposofia, todo esse embasamento, tá? A gente é espiritual, essa é a minha visão, e hoje eu vim aqui trazer a minha visão de quem sou eu, para que você reconheça se esse é o caminho que você quer seguir, com uma pessoa como eu. Então, ali mostra que a gente vem sabendo tudo aquilo que a gente veio fazer na Terra, tá? Dentro dos estudos da patologia humana e da antroposofia, eles percebem, estudam o ser humano e percebem que a gente vem com esse saber. E o que acontece? A gente se perde por quê? Vamos dizer assim, com 12 anos eu sabia que eu queria servir a Deus. Eu tinha essa certeza absoluta. Tanto que eu falei para minha mãe, eu vou para as Carmelitas, eu tô indo. Tchau, entendeu? Não tinha outra opção para mim. Porque eu via aquilo como uma instituição que poderia me possibilitar ajudar as pessoas sem eu me preocupar. Não é que eu era devota à Igreja Católica e nem que eu acredito ou desacredito, que aqui não é um lugar para análise disso, mas eu via aquilo, né? Então a gente tem na família muitos padres também, né? Eu tenho hoje 2 tios meus que moram no Vaticano, tios avós. Então, a gente tem muito essa ligação, né? A família do meu pai, ele é vaticano, né? É erradicada Vaticano, de tantos padres que tivemos. E, então, na história... Então, o que acontece? Eu vejo que era uma instituição... Eu sabia o que eu queria. E ali foi... Quando a minha mãe me cortou, ali foi onde eu me perdi. Então, eu fiz moda, né? Faculdade, falando um pouquinho, bem rapidinho da minha história. Com 19 anos, então, eu fechei isso e falei, eu quero ser uma pessoa normal, eu vou para a vida. Eu quero viver uma vida normal, como todas as outras pessoas. Porque até então, a nossa vida não era, né, nada normal, como eu contei antes do filme de terror. E aí, o que acontece? Eu fui para a vida e eu fui fazer moda. Eu fiz faculdade de moda. Então, as minhas 2 avós são costureiras.
né? E depois que eu fiz moda, eu fui lá e fiz arquitetura, né? E a arquitetura, é, o meu avô, eu lembro quando eu tomei essa paixão, eu tinha 9 anos e eu estava sentada na laje com meu avô, numa laje de construção, ele estava construindo a nossa casa, e eu falei para ele, você ama isso aqui, né, vô? E ele falou, essa é a minha paixão, é minha, era do meu pai, e eu falei, eu por vocês, né? Então, lá foi a Vanessa fazer arquitetura. E não é que era uma faculdade fácil e nem nada disso, tanto que fiquei, sei lá, 11 anos para me formar. Porque era uma faculdade muito cara, uma faculdade, né, inviável para quem não tem uma condição realmente ampla financeira. Mas não desisti, fui lá, fiz, realizei, né, tipo assim, fui uma profissional muito boa, me dediquei muito àquilo para honrar, né, os meus, para honrar esse movimento. E é uma das coisas que eu mais amo, é construir, assim. A espiritualidade até me chama de João de Barro, às vezes. E aí eu fui para a vida, então eu vivi muito, eu morei em vários lugares, em outros países, falo outras línguas, conheci muitas pessoas, tive oportunidades de ir em vários países, lugares. Do Brasil eu conheço desde o norte, noroeste, leste, sul, então eu conheci muito também o Brasil, viajei muito, e isso me tornou quem eu sou, né? Então, fiz coisas muito erradas dentro de uma análise, mas que eu acho hoje, né, que foram fundamentais para mim poder olhar para as dores das pessoas dessa forma, sem julgamento, né? Uma forma realmente de que todos nós temos uma história a ser vivida e não cabe a ninguém julgar ninguém. Porque se eu preciso viver aquilo para ter aquela experiência, né, eu preciso viver. Então não é tipo uma escolha. A gente traz muito isso, eu faço escolhas erradas. E isso é o maior julgamento que você pode fazer com você mesmo. Né? Então, contando essa história, então a Vanessa, né, estava com muito sucesso na arquitetura. E aí, 1 ano e meio que eu não dormia já, gente. Vou contar isso para vocês. As minhas noites eram terríveis. Eu enformigava todos os meus braços. Então, já quero contar aqui, né, para quem está aí com os enformigamentos. Então, eu enformigava meus braços, as minhas pernas. Eu tinha um calor absurdo. Eu já achava que estava na pré-menopausa, né, gente? Com 30 e poucos anos. Eu falei, a minha mãe teve climatérios, minha mãe tá até aí, né? A minha mãe teve climatérios com 30 e poucos, eu também já tô, e tal, não sei o quê. A minha mãe tá aí, ó, minha mãe já tá na menopausa e tá com os calorão aí, com o chamado espiritual. E aí, e ali eu comecei a passar noites, passei 1 ano e meio praticamente com o nosso maestro Arandu, né? Aí o nosso mestre nos meus pés da cama falava assim, Vanessa, vamos, tá chegando a hora. E há algum tempo já eu tenho herpes zoster, né? Então, que é um movimento, né? Que dentro da alopatia diz que só dá uma vez. Eu escutei isso de uma médica agora esses dias. E eu falei, gente, eu não sei, a minha vem praticamente todo mês, né? Então, tipo, não sei o que que é. Só sei que a dor é absurda e continuamos nesse processo. E aí, o que que acontece? Não, ela enraizou, né, no nervo ciático ali e tal. E chegou um momento que ela estava me deixando assim, realmente sem conseguir caminhar, né? E aí a gente vai trazendo as analogias da vida, né? Realmente, por quê? Porque não era mais para mim caminhar por aquele caminho que eu estava, né? Não era mais para mim caminhar, né, ficar naquela estrada que eu estava. Então, aos poucos ela foi me tirando a mobilidade, né? Foi dificultando meus afazeres do dia a dia. E aí eu decidi ter um filho, e aí piorou bastante, porque a imunidade cai muito e tudo mais, mas deu tudo certo no final, porque, né?
tudo como tem que ser. E aí, a partir desse momento ali, então, né, quando ele nasceu, foi um divisor de águas mesmo, né, no meu renascimento também, como ser humano. E eu percebi que, cara, se eu tenho pouco tempo de vida, eu nem sei quanto tempo eu tenho, nem você sabe, né, quanto tempo tem. Não é verdade? Ninguém sabe. A gente precisa aproveitar cada segundo para caminhar por um caminho de evolução, de méritos, de conexão, de verdade, né? Eu tô assistindo Sadmon lá, que é o Morpheus, né? Que é dos sonhos lá. Nem sei se fala sério, eu sou péssima para essas palavras difíceis. E aí, eu tô reassistindo porque vai lançar, né, a nova série. E ontem eu vi ontem à noite eu queria dar uma destoada, que eu estava ansiosa para nossa aula hoje, né? Aí eu pensei, vou assistir um capítulo da série para dar uma destoada. E ali eu percebi o quanto ali nesse capítulo ele estava desanimado e tal, e aí ele foi encontrar a irmã dele, que é a Anja da Morte lá. E aí ele falou: "Como que você faz esse trabalho tão difícil?", né? Como para você chega sorrindo e diz para a pessoa: "Chegou a hora". E a pessoa chora e fala que não, que quer ficar, que ainda falta coisa para fazer, e você continua sorrindo e dizendo para ela: "Chegou a hora". Então o chamado, ele é assim, ele fica sorrindo para você e você tá desesperado, e ele fala: "Chegou a hora", não tem. Então, eu senti muito, 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 e eu tive a comprovação disso depois, e eu até quero falar sobre isso também. Eu senti muito que aquele momento daquele chamado era, e eu preciso disso, né, eu espero que vocês não precisem. Eu precisei passar por esse processo desafiador e doloroso, porque eu sou escorpiana e, né, eu sou muito São Tomé também, né. Então eu preciso ver para crer, sentir para crer e vivenciar realmente aquilo profundamente, né, porque meu ascendente é peixes, e meu sol e a minha lua são escorpião, então só para vocês entenderem como é essa mestra aqui, né, nas profundezas. E aí é muito interessante, porque ali eu cheguei numa limiar que ou eu seguia esse chamado, ou eu ia embora. Que é o que está acontecendo hoje, né, no nosso planeta, atualmente, né, mas isso aconteceu comigo, né, lá 11 anos atrás. Então, entender que a gente está passando por esse processo, né, a gente está passando por esse movimento. Até falei nas lives essas semanas do quanto, né, a Terra parou 2 vezes de pulsar, né, e para resetar, para liberar a gente de karmas. Mas o chamado continua. O chamado dos guardiões da Terra continua, né? E até uma das coisas que eu falei na segunda, na live, sobre essa questão de a gente se firmar na Terra, né? Essa formação, ela é uma formação que vai te ensinar a firmar as suas estruturas na Terra, parar de buscar lá em cima aquilo que você já sabe, aquilo que você já é, porque você é um espírito vivenciando uma experiência humana. Então, em tentar compreender e perceber que você precisa aprender a viver na Terra. Bert Hellinger sempre falava isso, né? Ele até falava uma frase que eu sempre achava muito engraçado. Agora que eu estudo um pouco do budismo, acho mais engraçado ainda. Que ele falou uma vez, né? Que era muito fácil ser Buda, né? Largar, não um julgamento, né? Mas largar a família, né? Esposa, filho, um reino inteiro e viver em cima de uma montanha meditando, onde não nasce nem um capim, né? Então, perceber que nós estamos aqui na Terra, claro, Buda é Buda, né? Óbvio, não estamos nem se comparando a ele, né, gente? Gratidão a Siddhartha, né, por tantos ensinamentos, por tudo que ele canalizou, né? Se ele não tivesse feito isso, a gente não teria recebido tantos benefícios, né? Tantos saberes, tantos aprendizados. Mas eu quero trazer que essa frase finaliza no sentido de que a gente está na Terra
para aprender a viver essa experiência humana, a honrar cada ser como ele é, a honrar cada irmão e perceber que nós somos do barro, viemos da mesma fonte criadora, somos essência da mesma energia cósmica. Qual é a minha diferença da tua? Qual é a minha diferença da tua? Nenhuma. Todos nós temos a mesma capacidade de chegar aonde qualquer um de nós chegou. Ou até ultrapassar isso. Então, dentro dessa força, né? Dessa força que me guia, porque eu acredito muito, né, na materialização de cada coisa, eu acredito muito na força do poder da palavra, eu vivencio isso, eu sou, porque eu trouxe esse movimento dessa formação, né, porque é isso que eu vivo, né, eu vivo com a natureza, em comunhão com a natureza, dentro de uma filosofia sistêmica, dentro desse processo de honrar cada pessoa que se apresenta, como ela é. E eu vejo cada um de vocês como vocês são, como vocês chegam até mim, da forma que vocês chegam. E o meu compromisso aqui é lapidar cada um de vocês individualmente, mesmo que a gente esteja em grupo. Né? A gente poderia fazer um curso de 10 meses de aula, porque tem matéria para 3 anos, né, gente? Né? Brincando. Para quem caminha comigo sabe, ó, a Simone tá rindo aí. Mas eu quero ter um tempo de quê? De aprimoramento, né? Um tempo de encontro, de firmamento. Eu machuquei a minha mão, né? Sábado. Ah, todo mundo já sabe, né? Que eu contei para todo mundo na internet. Mas eu machuquei a minha mão sábado. E aí o meu dedo, ele ficou paralisado, esse aqui, ó. Eu fui me defender de um galho que caiu e bateu um espinho bem assim nessa bolinha aqui, ó. Bateu um espinho lá no osso. Ele bateu e voltou. Aí tá com a marca do galho aqui na mão. Hoje tá ótimo, na verdade. Não tá perfeito ainda, mas tá bem melhor. E aí esse dedo ficou paralisado, inchou toda a mão e tal. Eu ainda entrei no Temascal dessa forma, gente. Mas aí antes de entrar no Temascal, eu olhei para a Leila e para a Tuane e apontei para elas e falei: olha aqui, meu dedo tá pronto para indicar o caminho de cada um de vocês, né? Porque é o indicador, né? E aí, muito forte esse movimento, assim, porque a mão esquerda, a indicação, né, desse caminho, né, querendo ou não, espiritual. A gente hoje, eu vou assumir essa palavra aí, que é uma palavra que, né, faz 10 anos que eu estou fugindo dela, né, para não levar para o lado espiritual, mas sim, né, a gente está caminhando para uma evolução humana de conhecimento de si mesmo, para encontrar essa evolução, para ganhar méritos, vamos usar essa palavra bem budista mesmo, criando méritos para a nossa evolução espiritual. Então, é um aprender a caminhar na Terra para criar méritos para a sua evolução espiritual. Porque a gente só vai receber, vamos dizer assim, o nosso prêmio bônus, né, o nosso master bônus, na hora da partida. Quando eu chegar lá, eu vou saber o que eu fiz. Eu sempre trago assim, a gente vem com um contrato, né? Até eu brinquei com a Simone esses dias, né? Que é minha advogada, né, gente? Se vocês precisarem de um advogado. Referente a holísticos, claro. Agora ela tá nessa... Então, nesse movimento, eu falei para ela, a gente vem com um contrato, e aí a gente chega lá do outro lado, de novo, e fala, não acredito, cumpri 10%, 15%. Então, hoje eu vim aqui convidar vocês a nós ultrapassar essa porcentagem e cumprir pelo menos uns 40%, né, gente? Para não ficar tão deprimido e frustrado lá quando chegar no outro lado. Então, o que acontece? Encontrar que caminho é esse? Que caminho é o caminho da Adriana? Que caminho é o caminho da Daniele? Que caminho é o caminho da Simone? Eu sinto muito esse movimento, né? Então, há 6 anos já eu dou cursos de Reiki, por exemplo, e eu sempre trago isso, né? Existe a fórmula
que o Zui deixou, existe a minha fórmula de aplicar o reiki, e eu quero que você encontre a sua fórmula. Então, encontrar a tua medicina. Qual é a técnica, né, da Daniele? Qual é a técnica da Simone? O que a Simone está trazendo de embasamento? O que a Daniele já sabe, já tem de embasamento? O que faz por esse movimento, né? Então, tentar compreender a si mesmo. Porque eu vejo que uma formação, ela não é para os outros, é para nós. Aqui a gente vai trabalhar para nós. Quem já caminha comigo sabe, mas quem não caminha aqui é a primeira vez. Então, assim, aqui, terapia comigo, por exemplo, tem tarefa. Na terapia, agora imagina num curso, né, de formação. Então, assim, por quê? Porque é dentro do meu dia a dia que eu preciso colocar aquilo em ação. Não é só ficar no estudo, não é só ficar no entendimento, é que quando eu coloco em ação, eu tenho resultado, eu aprendo. Quanto mais eu faço, mais perfeito fica. Isso não tem, ninguém pode dizer o contrário dessa frase. Então, entender que quanto mais você coloca em prática, melhor fica a sua conexão, melhor fica a sua percepção, melhor fica... E assim, prática é em todos os instantes do seu dia. A prática é a todo momento, né? Você tem... Ontem eu estava conversando com a Josi, até ela estava aqui, que a gente está destilando óleo essencial, né? E aí eu falei para ela, né? Ela me perguntou assim, como que você consegue ficar com energia tão forte, tão potente, né? Tão alta frequência? Eu falei para ela, eu caio a todo momento, também como qualquer ser humano. Mas eu percebo a minha queda e vou lá e trabalho, porque eu tenho ferramentas para isso. Então, porque cabe a nós decidir se a gente vai ficar ali junto, agarrado com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela frustração, com aquele acontecimento, com aquele estouro, né? Ontem eu estava tão nervosa para hoje, gente, que eu tentei ficar o máximo, né, conectada com o capim-limão, trabalhando esse movimento, me conectando e tal. Mas isso aqui hoje é um filho para mim, assim, que eu estou gestando, né, desde 2019. Então é tipo um parto de elefante, né? Então, é uma gestação de elefante, né? Porque, meu Deus do céu, nem elefante, acho que elefante fica, sei lá, né, 12 meses só, não, acho que é mais, né? Cavalo fica 23. 23? Olha aí. Então, é muito mais. Então, dupla em gêmeos. Gêmeos e elefante. E aí, é muito incrível, porque eu cheguei aqui em cima, e aí era 15 para... Acho que era 15, 17h40, né? 20 para 6 da tarde. E o Luca olhou para mim e falou, eu tenho que fazer uma maquete. Ah, gente. Aí eu tô só com uma mão, né? Com a outra escápula aqui. Daí eu olhei para ele e falei, o quê? Tu passou o dia inteiro dentro de casa? Não sei o que, daí eu estourei com ele, porque eu tava nervosa, porque eu tava ansiosa, porque tem a questão da expectativa versus realidade, eu não, né, todo esse movimento e tal. E aí eu estourei com ele, e depois eu fui, né, aí, claro, me concentrei de novo, me alinhei e tal, busquei um centramento, fiz meu cinturão de proteção, que eu lunei ontem também, daí, né, veio tudo esse processo. Mas eu quero mostrar para vocês que aí eu me centrei, botei lá, né, um gráfico, vou dar uma aliviada, né, nessas energias. Tá tudo bem, Vanessa, tudo como tem que ser, aquela coisa, né? Mas aquele frio na barriga, né, de subir no palco sempre acontece, né? Então, depois eu entrei, falei com ele e falei, filho, assim, né, você tem que entender que a mãe tá machucada, isso se não é. E aí ele falou para mim o quê? Por que eu estourei, né? Porque ele falou, não. Eu falei, mas isso é para amanhã? Não, é só para terça-feira que vem. E eu tive que descer lá embaixo buscar um martelo para pregar o negócio. E aí eu tô toda estourada, não podia mexer no martelo, e eu mexi por causa dele. E ele me falou que não era para entregar hoje. E aí eu estourei por isso. Então, a gente está à mercê a todo instante
do nada, estava ótimo o meu dia, não tinha acontecido nada, mas vem uma coisinha e aí ali a gente estoura do nada. E o que cabe a nós? Se centrar, buscar o equilíbrio novamente, entender, usar alguma ferramenta que a gente tem, entender por que aquilo aconteceu, né? Eu entrei, falei para ele, olha, filho, eu sinto muito, né? Eu sei que você nem merecia tudo aquilo, mas eu quero que você comece a compreender que um frio, você passou o dia inteiro no aquecedor, daí no final da tarde você pega o sereno. Isso aí dá uma pneumonia, né? Eu falei para ele. Então a mãe ficou muito preocupada, tá nervosa por causa da aula de amanhã, então e tal. Então reconhecer também todo o teu processo, a tua frustração e todo esse movimento. Então isso é viver o nosso dia a dia percebendo aquilo que os sinais da natureza, as mensagens, o que está verberando dentro da gente, o que eu posso liberar, né? Mas eu vim falar com ele em imediato? Não, eu fui lá, fiz o meu rezo, me concentrei, fiz um gráfico, né? Me alinhei meus chakras de novo, porque é óbvio que desequilibrou. Então, fiz todo o movimento. Quando a minha frequência elevou novamente, aí eu vim aqui e resolvi com ele. Como uma pessoa que vê o seu erro, reconhece e se coloca, mas coloca também a sua verdade, né? Porque eu também estava dentro da minha verdade, né? Porque, tipo, uma mãe se preocupa, né? Com a pneumonia, né? Eu já pensei, meu Deus, você é criança. Mas, ao mesmo tempo, trazendo esse exemplo para que vocês entendam o quanto não é importante fazer uma formação ou um curso, e sim utilizar tudo isso no nosso dia a dia. Então, essa formação, ela vai ser uma formação que eu vou trazer bases, né, históricas, científicas, claro, um pouco, muitos livros, vou dar indicação, muitas tarefas para que vocês consigam compreender, mas eu vejo o xamanismo muito mais no sentir, no perceber, no usar os cristais, perceber que você precisa ter um cristal aí na sua frente, né, entre você e a sua câmera, por exemplo, né, que você precisa, né, entender realmente a necessidade e os benefícios de uma erva, de um banho, do porquê, qual é o motivo, qual é a conexão, como você vai sentir aquilo, o sentir de reconectar com as honras, sabe, com os rituais, né? Ontem a Tuane até escreveu para mim assim no meu story, gratidão por me lembrar de fazer um ritual para minha lua, né? Então, entender esse movimento de que o xamanismo ele vai te trazer um entendimento de como eu posso reverenciar o meu viver, o meu caminhar na Terra. Como é estar caminhando na Terra? Como é caminhar e perceber que a natureza está em tudo, que a natureza está em cada detalhe, em cada madeira, aqui, ó. Isso aqui é vivo, gente. A casa que vocês vivem é vivo, não importa se ela é de alvenaria, porque ali tem areia, ali tem barro, porque tem tijolo, entendeu? Tem cal, que é natural. Praticamente o piso que você pisa é feito de calcário, entendeu? De gesso, de, né, aquela pó de cerâmica, né? Então, é feito com vários componentes que são naturais, tem barro também. Então, perceber que a louça que você come, gente, ela é feita de cerâmica, ela é feita de barro, ela é feita de porcelana. Aqui tem a Oxford, né? Eles tiram o material aqui a gente passa pelo material. Quando vocês vêm aqui em casa, ali na entrada da BR, ali, à tua direita, quando vocês vierem, tem um quebra-mola. Primeiro quebra-mola ali, se você olhar para o lado, tem uns montes brancos, assim. Aquilo ali é aquele pó é que eles fazem a louça chique da Oxford, né? Que é aquela mais... que tem vários... Tem uma que é feita de barro mesmo, né? Mas tem a cerâmica, por isso que tem diferença de valores, né, gente? A gente não entende, tipo, mas por que tem tanta diferença de valor, né? Porque uma é feita com barro e outra é feita com esse pó, né, de cerâmica aí, que é esse pó branco, que é tirado aqui. Então, assim, a natureza, ela dá tudo o que a gente precisa.
Né? Ontem eu até coloquei isso no Stories, tipo, o quanto a gente pode perceber a abundância divina quando eu percebo tudo que ela me dá, tudo que ela me oferece. Então, né, respira. Respirem, todo mundo agora. Vamos lá, vamos respirar fundo. Pronto, já agradece, né? E senão já teria morrido aí sem o ar, né? Uma coisa que eu falei um dia, eu falei para umas meninas que estavam aqui, foi bem duro no momento, sabe? Mas elas me agradeceram muito depois. Eu falei para elas, é uma vergonha vocês. Falei bem assim. Para quem me conhece já sabe que eu falo mesmo isso. Vocês são uma vergonha para a Mãe Terra. Aí elas me olharam bem sério. Eu falei, porque assim, sabe, quando a gente quer ser guardião da terra, ou quando a gente quer se dedicar à terra, ou quando a gente quer dizer, né, que somos mulheres medicinas, a gente precisa entender que a terra não para, que não tem segunda-feira, que não tem domingo, que não tem feriado, que não existe isso, né? E aí eu brinquei até e falei assim, vou falar para a Mãe Terra que sábado e domingo ela é para descansar, não oferecer água nem ar para vocês. Já imaginou isso? Então, o xamanismo, ele vê que o nosso servir, ele não tem dia, não tem hora, não tem data, não tem movimento, é sempre em movimento. Não é uma escolha, não é uma opção, não eu quero ou não quero. E eu vou contar uma história bem triste para vocês. E eu tinha uma amiga, né? E ela teve um chamado espiritual muito forte. E eu recebi uma mensagem para ela canalizada e eu passei para ela pelo WhatsApp. Né? Falei, olha, amiga, recebi uma mensagem aqui para você. Veja aí o que você faz com isso. Eu falei para ela que eu não posso ficar com isso. Eles pediram para mim te entregar e eu estou te entregando. Então, essa minha amiga recebeu 2 mensagens minhas gratuitas e depois ela agendou uma consulta presencial aqui, veio até aqui, e aí nós estávamos ali falando do relacionamento dela e tal na consulta, de repente, né, o espiritual veio e aí eu canalizei para ela a mesma mensagem. E aí nessa terceira mensagem eles falaram: "É a última vez. Você escolhe, ou você assume o seu lugar ou você vem embora". E ela ficou puta da cara comigo, né? Muito puta, porque eu falei pra ela, pois é, né? Às vezes a gente assim recebe 2 mensagens gratuitas, daí paga para receber de novo a mesma mensagem. Daí eu falei pra ela, o que que tu precisa mais para acreditar, né? Daí ela falou, ai não, eu acho muito chato esse negócio. E aí ela começou, ela me descascou, ela falou assim, eu não quero largar a minha vida que nem você fez. Você foi uma decepção para nós, porque você chegou onde todos nós queríamos chegar e você largou tudo isso para seguir esse caminho. E ela falou: eu acho um caminho muito sofrido. Ela já tinha consagrado a ayahuasca comigo umas 2 vezes, já tinha ido, né, nos rituais e tal. E um dia ela falou assim: ó, não, eu vou continuar gastando meu dinheiro em colocar aplique no cabelo. Ela usava aplique e aquelas unhas, que agora tá não, agora é normal, né? Mas ela usava aquelas unhas, né, de alongamento, que era caro, agora já tá, né? Mas antigamente era caro isso. Bem caro. Aí ela usava aquilo e o aplique no cabelo, né? Que era R$ 2.000 que botava lá cada vez. Aí ela falou, não, eu vou continuar aqui, né? Porque é muito esse negócio de ficar passando mal e sofrendo, não sei o que e tal. Contando bem a história, para resumir, né? Depois desse anúncio, que foi em agosto, dia 31 de dezembro, ela caiu em casa, foi levada para o hospital e não saiu mais, né? E dentro desse processo, eu me ofereci várias vezes, a gente fez leitura de registro acástico, fizemos constelação e tal, mas ela era evangélica, né? E aí eu cheguei para ela e falei, o que que você está fazendo com tudo que você já sabe, com tudo que eu te passei, com tudo, todas as informações que as terapias te trouxeram? Ela falou, estou louvando a Deus, eu quero ficar com ele. Eu falei, então tá bom, é a tua escolha.
Ela tinha leucemia, né? Recebeu uma medula nova, ficou curada do 15 dias. Depois, ela saiu do hospital, ficou esses 15 dias fora. Ela falou para mim: eu não quero mais isso aqui. E ela caiu de volta no hospital, em 15 dias morreu. Então, em menos de um ano, ela morreu, né? E foi bem dolorido pra gente, porque ela era a melhor amiga do meu marido. Mas contando para vocês que às vezes, assim, não estou dizendo que isso vai acontecer, né? Mas o quanto parece que isso é tão distante, né? Isso é uma coisa que, ai, nossa, imagina, não sei o quê. Sim, eu quero trazer para vocês que a gente, sim, está passando por isso no planeta, tá? Mesmo aquelas pessoas que não têm consciência, porque essa pessoa, ela tinha um pouquinho de consciência, ela teve a oportunidade, ela foi, né, para o caminho, só que ela achou o caminho muito difícil. Então, o caminho de autoconhecimento, o caminho de autocura, o caminho de se desemaranhar ou desatar os nós que a gente criou, que a gente, como é que eu vou, adquiriu dos nossos, toda essa carga, todo esse peso que a gente traz de outras vidas também, vamos ser bem realistas aqui, tá? É uma responsabilidade nossa. E parece que está tão difícil porque a gente tem tanta coisa para trabalhar. Agora eu quero contar para vocês. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. É a primeira vida que a gente está tendo a oportunidade de olhar para as nossas dores, de se libertar, de desatar os nós. Nunca foi permitido isso antes, gente. Os nossos antepassados carregaram as dores um dos outros fio a fio. Sem ter essa oportunidade que a gente está tendo. Ontem eu recebi um relato que foi lindo. Ela falou assim para mim, mestra, depois da vivência do cacaudense, né? Ela falou, a minha mãe passou mal, foi parar no hospital. A minha madrinha, me criou, que é como uma mãe para mim, também passou mal, foi parar no hospital, descobriu que estava com um tumor no estômago e não sei o quê. A minha mãe, limpeza, e não sei, todo mundo, as mulheres da minha casa, todo mundo passando mal. Ela falando de passando mal, né? Daí eu peguei, escrevi assim, limpezas, né, amada? Porque eu quero mostrar para vocês que quando eu estou a serviço, de verdade, tá? Aí a gente entra num quesito muito importante no meu caminho. E quem de vocês escolherem caminhar comigo, vão entender sobre o que é realmente caminhar na verdade. Doa quem doer. Doa a quem doer. Não interessa aqui sempre no meu caminho só tem uma linha reta, e isso é uma coisa que eu sempre fui assim. Eu brinco que eu sempre andei no trilho do trem, entendeu? E aí é só, sabe aquele trem que fica em cima da montanha, assim, ou aqueles trilhos que é flutuantes? Então, o meu é flutuante. E aí quem pisar fora dele cai para os lados, né? Pro buraco lá, por qualquer um dos dois lados. Por quê? Eu vejo que esse caminho, ele precisa ser verdadeiro com você mesmo. E não existe culpados. A culpa é toda tua. Porque comigo é assim, no branco, entendeu? Branco no branco, né? Por quê? E aí, qual é o benefício disso, Vanessa? Mas isso é uma coisa que agora eu posso garantir para você, o benefício disso. Que quando você consegue perceber uma verdade real e verdadeira, que é isso que o xamanismo sistêmico faz, que é isso que as constelações, na visão dentro com os animais, de toda a natureza, ela mostra a verdade. Porque é muito fácil você entrar numa constelação, por exemplo, isso aprendi com a Brigitte. Brigitte foi um dos alunos, foi uma das alunas do Bert Helling, e, e ele... Só vou responder uma coisa aqui. E aí, ela fala o seguinte, que é muito interessante. Ela trouxe muito uma coisa muito séria, assim, que é
sobre a questão de a gente entender que quando eu estou num grupo sistêmico, de uma constelação, por exemplo, em grupo, um bom constelador, ele sempre está analisando se aquele participante está realmente a serviço ou se ele se emaranhou no processo. Olha que forte. Isso acontece constantemente. E eu vou contar para vocês que lá, quando eu morava em Joinville, que eu tinha um consultório, e eu fazia grupos, e depois quando eu me mudei para cá, para a montanha, e no início eu fazia grupos também, porque a gente fazia o Rally Day, né, o dia de cura, e gente, assim, ó, é muito desafiador você manter um grupo 100% a serviço daquela pessoa que está constelando. Então, de alguma forma, em 2019, foi quando eu fiz a formação com o xamanismo, né, as constelações com os cavalos, né, na verdade, e ali começou a minha história, então, de trabalhar diferente, porque eu já estava cansada, porque depois que eu fiz essa formação com a Brigitte, acabou com a minha vida, né, porque, pensa um pouco, eu agora vou ter que ficar analisando cada um. Era muito cansativo, gente. O tempo todo eu tinha que... E aí tu tem que tirar. Ela ensinou isso. Tem que tirar a pessoa do campo quando ela está emaranhada nos processos pessoais. Porque o que acontece? Claro que a gente vai fazer o quê? A gente vai estar naquela constelação porque aquele tema ressoa com a gente, os participantes, né? Então, automaticamente, olha a responsabilidade de um constelador, por exemplo. Porque ele precisa estar atento a isso. Se aquilo realmente é da pessoa que está constelando ou se é do participante, né? Dali né? Da pessoa que está fazendo parte da constelação daquela que está sendo constelada. Então, tu tem que ficar nesse movimento. Quando eu fui buscar os animais, né? Que na verdade, né? A gente só tem formação com cavalos, não tem como os animais, como a gente vai ter aqui, né? Eu acho que porque eu acho, não posso dizer que a minha é a primeira, mas não conheço ninguém que faça esse trabalho como eu, que utiliza cachorros, os bichos todos que se apresentam no campo. E eu quero ensinar vocês a perceber até na casa de vocês, no trabalho, na rua, né? Os animais conversando com vocês, analisando vocês, mostrando o caminho, trazendo uma mensagem, né? Então eu tenho falado isso até falei dos passarinhos aqui, dizendo que eu estou me debatendo comigo mesma. Então, mostrando esse movimento. Então, perceber isso, que o xamanismo, ele entra, então, né, tentando responder algumas perguntas, né, por que essa formação é xamanismo sistêmico? Porque eu vou unir, então, essas duas forças, né, se dentro, vamos dizer, se a constelação é em cima da nossa ancestralidade, toda a sabedoria xamânica está em cima da ancestralidade, é ancestral. Então, na verdade, a gente está unindo essas forças. Agora, imagina a potência disso. Todo mundo sempre fala para mim, por que é tão potente o seu trabalho? E esse é um dos meus segredos que eu vou compartilhar com vocês nessa jornada. Esse é um compromisso meu, é fazer que vocês percebam que vocês têm essa mesma força, né, de forma diferente, claro, da minha, porque cada um de nós temos um caminho e vamos seguir por um caminho, né? Eu sempre trago aqui que, tipo, eu sou tão vinculada com o xamanismo que eu não vejo seres extraterrestres, né? Eu vejo animais, né? Daí, por exemplo, eu tenho uma pessoa que caminha comigo, ela vê seres extraterrestres. Nós vemos a mesma cena, ela vendo extraterrestre e eu vendo a questão dos animais, mas com o mesmo fundamento, a mesma história. E é muito bonito isso, né? A gente fez um acesso juntas, né? E eu recebi os animais, eu vendo, né? Eu recebi os animais, eles me deitaram, um hipopótamo pegou na minha cabeça e começou a fazer assim, ó. Eu sentia como se ele estivesse puxando coisas da minha mente. E aí veio um lagarto do meu lado, assim, me passou de um lado, deu a volta, deitou do meu outro lado, e ele puxou a minha pele. Olha que loucura. Doideira, né, gente?
E aí, isso é numa projeção, estava acordada, pensa, só com o olho fechado. E aí, ela relatou que veio uma nave, uma cápsula, 2 seres extraterrestres. Olha bem, eu também estava com 2 animais. Apesar de ter visto muitos animais chegando em mim, 2 é que me pegaram. E aí, ela me viu dentro de uma cúpula. Um ficou trabalhando na minha mente, limpando, tirando coisas da minha cabeça. E o outro tirando a minha pele, trocando a minha pele. Ela viu a mesma coisa que eu. Então, aqui não é que a minha verdade é a minha verdade. A minha verdade é minha, mas é minha. Agora, a verdade, né? A tua verdade é que a gente precisa encontrar, não é verdade? O teu caminho é diferente do meu caminho. Mas o que eu vou ensinar aqui é que você encontre essa força, que você busque essa força dentro de você, que você permita que essa força permeie na tua vida em tudo que você faça. Né? Se eu vou lá e eu faço mate, né? O Edson até falou um dia, nossa, mestre, teu mate é tão gostoso. Daí eu falei, filho, é só botar energia boa nisso, a comida, todo mundo, nossa, tua comida é tão gostosa. Então, é o como eu faço, como eu intenciono aquilo. E nessa formação a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Você tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou mostrar aqui o nosso arquivo, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se eu sou assim, né, gente? Tá bem organizado aqui, só que não. Vamos lá, cadê? Eu nem sei onde é que procura o negócio nesse computador. É uma maravilha. Vou só procurar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, não, quero. Ah, tá. Vou ter que abrir novo, Vanessa. Aqui, abrir novo agora. Aí é assim, né? Vamos lá. Vou apresentar aqui o. Pessoal, tenham paciência comigo, né? Porque sabe que eu não sou muito boa nesse negócio aqui. Eu sou ótima nesse negócio, na verdade. Aquela mudando o briefing aqui das palavras, né? Já tem que ensinar as coisas certas, né? Ah, vamos ver, compartilhar. Não é isso, né? Não. Não é compartilhar a tela, é compartilhar a janela. Também não? Também não. Será? Simone, tu vê aqui a janela? Vocês enxergam a tela? Não? Tá. Não. Tá. Acho que eram os 3 pontinhos que tu tem que ir ali, Vanessa. Embaixo na tela tem 3 pontinhos, né? Do lado onde a gente encerra. Sim. Daí ali. Tu clica ali, daí. Cadê? Daí. Não abre aqui. Daí eu tô procurando. Deixa eu ver. Ai, adoro essas meninas. São que nem eu. Gente, eu faço isso. Ei, eu faço isso toda vez que eu vou apresentar a mesma coisa. Eu acho que é aqui. Compartilhar esta janela. Não, mas eu quero. Cadê aqui? Não é nos 3 pontinhos, não. Tem uma flechinha para cima. Assim, então, ó. é nesse compartilhar aqui. E o teu arquivo tá aberto já? Ah. Tá? Tá. Aqui, ó. Vê se vocês veem agora. Agora abriu. Agora abriu? Tá módulo na tela. Tá. Então, vamos lá.
Só um pouquinho. Então vamos lá. O chamado do guardião. Então aqui está um pouquinho, né, da nossa a formação, né, em si. Então o chamado do guardião vai ser a introdução ao caminho xamânico e sistêmico, o papel do terapeuta guardião da terra, ética, presença e escuta profunda no atendimento terapêutico. Então, trazendo um pouquinho para quem quiser, né, seguir esse caminho, tá? Mas essa formação não é só para quem quer ser terapeuta, é também para quem quer isso para si mesmo, né? Mas vou trazer um pouquinho dessa presença, dessa escuta, dessa ética no atendimento mesmo, né? A gente até se colocando, quero falar um pouquinho sobre isso, a gente se colocando também nesse papel na vida, tá? Porque quando a gente senta com as amigas, quando a gente senta com a família, é, a gente acaba se colocando nesse papel, né, de terapeuta, né? Quando eu estou fazendo uma escutativa ali, né? Então, que presença é essa? Que ética que eu preciso ter perante o olhar do meu amigo, da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos? Que ética é essa que eu preciso para não me emaranhar, né, gente? Esse aí é a força maior dessa formação, desse módulo 1. É como não se emaranhar com as coisas que vêm de fora das outras pessoas, ok? Alinhamento do propósito com a missão de alma. Então, a gente vai ter algumas práticas para isso, vou passar exercícios, a gente vai buscar, então, qual que é o propósito, qual que é a tua missão, qual que é o entendimento sobre isso e todo esse processo maior. Então, a gente vai estudar no módulo 2 as direções sagradas dos elementos. Então, o que são, né, as direções, quais são as sabedorias dessas direções, para que quando você precisar, por exemplo, né, eu preciso me conectar com a minha criança interior, então eu vou chamar a raposa, né, eu vou me voltar para o sul, eu vou fazer, né, um altar para isso, então eu vou ensinar sobre essa questão de ancorar altar, de entender sobre o trabalho, né, dos corpos, né, porque o sul é o emocional, ele traz essa coisa da criança, né, o quanto também o adulto precisa acolher a sua criança. Então a gente vai trabalhar muito sobre a criança interior, sobre esse processo. Vamos trabalhar no norte, então, a tomada da nossa força ancestral, de toda a sabedoria que está disponível para nós. Então, vamos trabalhar isso. O leste, essa busca da visão, da conexão com o Pai Sol, da abundância divina, de se abrir, né, para o merecimento. A gente vai trabalhar profundamente cada uma, tá? No oeste, então, esse ancoramento na terra, como eu posso caminhar melhor, mais ancorada e tudo mais. Então, a gente vai ter a integração com os 4 elementos, porque cada direção sagrada também comporta um elemento, também comporta, né? Então, a terra, né, é o físico, né, é a força, né, é esse movimento terroso, né, do corpo físico, da tua força, da tua vontade, do teu gás. Eu estou procrastinando, eu preciso me alimentar do elemento terra, eu preciso ativar o meu fogo para mim ter vontade de fazer as coisas, para mim ter tesão, ter amor, ter paixão. Eu estou travada, eu preciso fluir, né, as minhas águas, as minhas emoções, eu vou trabalhar uma liberação emocional e tal, né, eu estou com muito pensamento, eu vou trabalhar o elemento ar, pedindo que ele me traga centramento e tudo mais. Então, integrando esses 4 elementos, percebendo que você é tudo isso, né? E a gente vai ter, então, as práticas de harmonização e conexão elemental. Então, eu vou trazer um pouquinho sobre a magia elemental, né, dentro da cristaloterapia, aromaterapia, as ervas, né, essa parte toda. A gente vai ter florais também, né, então vocês vão ganhar, né, o curso de florais, que a gente vai ter uma aula só, mas vocês vão estar com o curso disponível para vocês também, tá, de florais. Então vocês já vão sair como terapeuta floral também, tá, esse é um bônus, já falando. Né? Então, aqui, altar, né, terapêutico e medicina do círculo sagrado. Então, também vou estar ensinando sobre essa questão
Qual que é a importância, qual que é a força, né, de ter altares, né, que a gente já falou um pouquinho, sobre a medicina do círculo sagrado, o que são os círculos. A gente vai estudar um pouco sobre a roda xamânica, né, então a simbologia da roda de cura ancestral, então a roda medicinal mesmo, né. Para quem não conhece aqui, a gente tem a roda medicinal aqui montada com as pedras, é incrível a roda, a força, né? Aplicações terapêuticas, interpretações energéticas, exercícios práticos com roda, limpeza, proteção e desbloqueio. Então, tipo, vou ensinar vocês também a fazer as limpezas, as proteções, os desbloqueios que vocês estão na vida, desde a parte emocional, né, financeira principalmente, né, porque essa é uma das coisas, né, de se conectar com o seu servir, de perceber que tudo que você faz é divino, que tudo que você faz, você está a serviço dos seres humanos, qualquer coisa que a gente faça, né? Então, montagem de rodas individuais e coletivas também, né? Para que você possa guiar trabalhos, criar encontros, começar a chamar o seu grupo, a sua egrégora, lembrando que cada um de nós aqui temos uma missão, né? Não estamos aqui à toa, né? Não viemos a passeio. O módulo 4, então, o corpo quádruplo, que é o físico, emocional, mental e espiritual. Então, a gente vai adentrar aqui já nas constelações, né? Olhando esse movimento, trabalhando um pouco da psicossomática, né? Que é uma das minhas forças também. Então, como cada corpo se manifesta e adoece, tá? Então, entendendo aqui como eu curo, né? Esse corpo espiritual, mental, emocional, físico. Lembrando que quando chega no físico é o último estágio, né? Já machucou todos os outros. Então, aqui, técnicas de escutativa e percepção sutil nos atendimentos também, trazendo esse movimento já de conseguir compreender o que é o corpo físico realmente, o que ele está mostrando, como ele é mensageiro na nossa vida, né? Mostrando como esse corpo emocional também. Então, como eu posso, né, perceber através das emoções que a pessoa me traz, o que ela está passando, né? Eu quero que vocês comecem a sentir, perceber as coisas, né? Eu vou ensinar vocês a perceber, a sentir, tá? Para quem não me conhece, eu não tenho um script para nada. Atualmente, eu permito que eu seja guiada em todos os meus trabalhos. E isso foi um trabalho aí de 9 anos para mim realmente chegar nesse nível. Então, eu vejo que agora no meu 10º ano, eu consegui me libertar dessa coisa mental, entendeu? De querer as coisas tudo certinho, organizada, no papel, em script, né? Entender que eu sou guiada por algo superior e eles é que me guiam e que vão trazer todo esse movimento. Então, aqui a gente vai estar trabalhando exercícios sistêmicos de conexão com os 4 corpos, liberando também, né, os nós aí dos 4 corpos, tá? Que é um estudo bem novo, meu, recente. É novidade, só estou fazendo esse estudo para o curso, para a formação. Isso ninguém vai ter, não vai ter no meu consultório nem nada, tá? É somente para vocês que estiverem comigo nessa jornada, né? E vocês vão levar para frente, mas aqui só vocês vão receber de mim esse conhecimento, esse trabalho. Então, aqui eu vou estar trazendo esse exercício pronto para vocês, né? Claro, porque nesse começo, nada como um scriptzinho, né? Tô dizendo que eu fiquei 9 anos, né, gente, com script. Não vamos... Diagnósticos energéticos e movimento de cura. Então, como eu posso perceber as energias dos lugares? Como eu posso perceber a energia da pessoa que me conecta, que quer? Como eu posso perceber as energias da minha família, dos meus amigos, dos meus animais, da minha casa, né? E a gente vai falar um pouquinho, né, trazendo então as constelações junto com a cura ancestral, né? O que é cura ancestral? É trabalhar com as ervas, é trabalhar com os cristais, é trabalhar com a musicoterapia, é trabalhar com todo esse movimento dentro de um olhar sistêmico. Então, todo embasamento aqui vai ser sempre, sempre, sempre dentro desse processo, tá? Aqui no módulo 5, então, trago as terapias naturais, instrumento de poder, onde a gente vai estar focado nesse, né, nos florais, nas ervas, no cristais, na cromoterapia, e aí os instrumentos, né, que vem aí o professor Angley, né, que vai estar
trazendo, né? Eu vou estar trazendo um pouquinho sobre tambor e maraca, né? E o sino, e ele vai estar trazendo sobre a flauta, né? E aí eu vou estar trazendo um pouquinho sobre outros instrumentos que você pode ter de poder, né? E quais são os benefícios de cada um, tá? Então eu vou fazer uma aula, né, com os instrumentos em gerais, e depois o Angli vai fazer uma aula com vocês e tal, e ele trouxe alguns presentes bônus, né, que é o livro dele, e mais os cartons, né, que os cartons são como se fosse um tratamento terapêutico, tá, gente? É bem legal. No módulo 6, então, a visão sistêmica na prática terapêutica, né, o olhar sistêmico e as constelações aplicada à terapia xamânica, identificação de padrões ancestrais e movimentos de liberação, leis do amor sistêmico aplicadas à espiritualidade, tá? Exercícios vivenciais, isso pertence a quem eu honro e sigo livre, né? Dentro desse propósito, eu trago esses dois focos dentro do nosso movimento. Vocês sabem que parece, nossa, um curso. Gente, assim, ó, eu estudei durante 3 anos as constelações. Mas uma das coisas que eu tenho para dizer para vocês, como meus alunos, é que eu vou estar trazendo um compilado do que são as constelações, quais são as bases delas, mas cada um vai ter que buscar dentro do seu entendimento, dentro do seu olhar. E para isso a gente precisa buscar na fonte. E aí eu vou estar passando vários livros, né, voltando aqui um pouquinho, vários livros de Bert Helling para que você possa estar navegando aí dentro dessa fonte e trazendo seu próprio entendimento sobre isso, tá? Eu já li 62 livros dele e eu tenho alguns livros que são mais que são eleitos, né, por mim melhores, mas eu vou trazer esses e aí vocês podem ler outros também, mas que são assim fundamentais para ter um embasamento todo, tá? E aí a gente vai entrar então dentro dos animais de poder e mensagens da natureza, que é o quê? A gente vai trabalhar os animais de poder pessoal, então a gente vai estar fazendo essa busca dos animais guias e curadores. A gente vai interpretar, então, né, os arquetípicos dos animais em atendimentos, entendeu? Então, a gente vai estar fazendo esse movimento. Eu quero ver se eu preparo uma surpresa para vocês referente a isso, com um oráculo, tá? Mas não sei, esse é só um desejo. Pode ser que se torne realidade ou não, vai depender aí do processo. Mas a escuta sagrada das mensagens da Terra, né? Essa é uma força, assim, que eu quero mostrar que é isso, né? O que o animal está me dizendo, né? Eu coloquei essa foto aqui, que essa é a última foto da Dara, nossa grande guardiã que se foi. E eu achei tão linda, né? Porque ela era realmente um animal que mostrava muito. Então, a gente vai ter, dentro dessa formação, tudo isso e muito mais, né? Porque eu sempre entrego muito mais do que eu trago, né? Tudo que for necessário. Vocês são a primeira turma, né? Então, a gente vai estar construindo isso juntos. Essa formação, ela vai ser aberta só agora, né? E depois só o ano que vem, vai ter uma vez por ano. Então, aqui, nesse módulo, né, seria o ritual de ativação e cerimônia de encerramento. Então, eu tenho uma proposta para vocês hoje, né, que ele vai ser online, mas a gente vai ter presencialmente também, quem sentir de estar participando aqui, vindo passar um final de semana aqui com a gente e tal. Mas o ritual de ativação e tal, e a cerimônia ali, a gente vai fazer ao vivo também, tá? Então, ninguém tem obrigação de vir. Esse é um módulo à parte, né? É uma vivência daí, né? Um retiro e tal, de estar aqui. Então, mas a gente vai ter aula sobre a criação de um ritual do Guardião da Terra. Então, se você quer guiar, né, uma roda e tal, uma vivência, ativação energética dos terapeutas formados. Então, esse vocês vão receber, né, a canalização de vocês, né, ali, a certificação simbólica e celebração da caminhada, e a entrega do título, né? Então, vocês vão ganhar um título de guardião, guardiã da Terra, né? Eu acho que esse título vem com muita honra
com muito movimento, né, de conexão. Bom, então como é que vai ser o formato? Então a gente vai ter aulas semanais, ao vivo, 2 horas por semana. A princípio, eu quero fazer na segunda-feira. Quando se formar o grupo, eu vou abrir, mas a princípio eu tinha decidido fazer uma semana de manhã e uma semana à noite, tá? Eu gosto de estudar de manhã, eu gosto de dar aula de manhã, eu me conecto muito mais com a energia da manhã, porque também vocês vão aprender sobre isso, né, da importância da nossa mente com o nascimento do sol. Então, a nossa mente, ela é potente até às 12, depois ela começa a cair. À noite, ela já está dormindo, praticamente, né? Então, a gente vai ter 6 meses dessas aulas semanais, né? Então, por que eu fiz uma semana assim, à noite, de manhã, uma semana de noite? Porque para agradar a mim, né, e a vocês, né? Porque aí, só que a gente pode chegar depois numa comunhão, né? Se ficar melhor para todos, só de manhã ou só à noite, também a gente pode mudar, tá? Mas a princípio vai ser, a minha proposta inicial é essa, para tentar agradar ao máximo, não a todos, porque é impossível. Então a gente vai ter 6 meses de aulas semanais, as aulas vão ser gravadas e vão para a plataforma, até 24 horas depois da aula ao vivo, e a gente vai ter 4 meses de acompanhamento. Como que vai ser esse movimento do acompanhamento? A gente vai ter acompanhamento em grupo, para que todos possam tirar suas dúvidas e tal. Então, vai ser um encontro também semanal, eu senti de fazer, mas aí para a gente estar trazendo as dúvidas, sanando as dúvidas, para colocar em prática. Ah, como eu posso fazer assim, assado, não sei o quê. Então, sabe, para mim estar ali acompanhando vocês nesse processo, tá? Dentro desses 4 meses, dependendo o número de alunos, a gente vai ter 2 acompanhamentos individual, de 2 horas. Então, você vai ter 2 mentorias comigo de 2 horas, tá? Dentro desses 4 meses, porque depende do número de alunos, a gente vai ter que organizar, né, esses atendimentos, tá? Então, é para que para que a gente possa estar aí, né, afunilando o seu caminho, afunilando o seu movimento, tá? Bom, materiais complementares, apostila, práticas guiadas, grupo de integração entre os alunos, suporte e acompanhamento terapêutico durante o processo, nesse módulo de estar aí acompanhando vocês nessa jornada, tá? Então, né, eu quero que vocês compartilhem comigo o que está acontecendo e tudo mais. Bom, a gente, nessa primeira proposta, minha proposta é o seguinte, 10 vezes de 270, tá? Mensalmente, tá? Por 10 meses, tá? O valor da formação vai para o site por 5.400, tá? Segunda-feira, ok? Até domingo é esse valor. A gente vai fazer um contrato e eu quero facilitar muito a vida de vocês e a minha, mas dentro de um compromisso, e a gente vai fazer essas 10 vezes no Pix. Mas quem quiser fazer no cartão, também pode fazer se quiser, tá? Né? Para não ficar com essa responsabilidade todo mês e tal, né? Mas se não, a gente vai fazer direto, porque eu quero ter essa confiança de mestre e aprendiz. Então, porque é um acordo entre eu e você, né? É uma responsabilidade sua. E aí, esse contrato desses 10 vezes não tem revogação. Se você não quiser mais participar, você tem esse compromisso comigo, ok? Conosco. Essa formação vai para, né, 5.400 na plataforma. Vocês vão ter uma plataforma durante esse ano para acessar quantas vezes quiser, né? Lá vai estar os livros, os PDFs, apostilas, né? Cada aula vai ter uma apostila, né? Uma micro apostila ali do que a gente vivenciou na aula, né? Para quem é da escrita e tal. Então, o que não está incluso nesse 270? O retiro presencial, as mentorias individuais, no sentido excesso essas 2, né, que eu estou propondo, e o estudo do Sagrado Feminino, porque a gente... Então, para quem fizer essa formação, depois vai ter um adeno, né, que a gente vai estar fazendo um módulo de Sagrado Feminino, à parte, que vai uns 3 meses, mais ou menos, tá?
mas depois que a gente terminar esse caminho, ou quem quiser, a gente pode estar fazendo em paralelo, daí vai ser opcional. Eu tenho uma proposta hoje para quem quiser vir participar do retiro, né? Eu não tenho data ainda, mas vai ser um retiro de sexta a domingo, né? Que vai ser o retiro de formação e tudo mais. Nesse retiro, em vez de você pagar o retiro lá na frente, você pode dividir esse retiro num valor simbólico. Em vez de ser 10 vezes de 270, você fazer 10 vezes de 350 no contrato. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos ver. É isso. Ficou com alguma dúvida? Acho que era isso, nem... Eu anotei 2 perguntas, Vanessa, posso fazer? Vai, pode fazer. Primeiro, é ótimo ouvi-la. É muito bom para a alma. É uma pergunta prática e uma pergunta talvez mais sutil. Primeiro, a pergunta prática. Uma vez você comentou de um colega X que fez um evento e não fechou o campo. E você sentia aquele campo aberto. Em algum dos módulos, a gente vai aprender como fazer isso? De fechar ali o campo? Quando você vai... A gente vai aprender sobre fazer rodas e círculos, né? Então, ali eu vou ensinar a fazer o altar de ancoramento, né? E quando a gente desmonta o altar, eu ensino a fazer o fechamento do ciclo, né? E aí também vou ensinar a fazer a limpeza do lugar, tá? Que você trabalha. Então, por exemplo, né? Vamos dizer, a Aline, né? Psicoterapeuta lá, psicanalista, né? E aí ela vai fazer um trabalho em grupo, ok? Então ela vai, num cowork, né? Sei lá, gente, né? Um cowork. Vai alugar uma sala, vai fazer uma vivência, né? Tipo lá, já a Ciara também, que tá fazendo um monte de vivência aí, né? Dentro da linha dela, gente, lá, com aromaterapia. Quando eu chego no lugar, a primeira coisa que vocês vão fazer é limpar esse lugar. Vão limpar esse lugar, vão criar um campo de proteção. Tudo isso é por vocês, né? Para vocês, na verdade. Né? Claro que as pessoas vão se sentir muito melhor, muito mais aconchegada, muito mais segura, vão se libertar, assim, vão se entregar mais. Porque quando eu sinto a energia acolhedora no ambiente, eu consigo, né, me soltar mais durante o processo, ok? Então, vocês limparam, ancoraram, protegeram, acabou a vivência lá, né? A Aline acabou, gratidão, todo mundo tchau e tal, né? E aí a Aline vai pegar 5, 10 minutinhos ali e vai fazer o fechamento, limpar tudo, fazer a limpeza, né? E fazer todo o processo e tal, e vai fechar o altar, fechando aquilo. Então, tudo que é dentro da visão sistêmica, a gente vai estar também, porque isso não é só xamanismo. A constelação também faz esse movimento, né? Esse é um exercício, por exemplo, a Joyce, já ensinei ela a fazer isso com os pacientes. Individual, por exemplo, que é uma coisa que eu ensino. Então, nessa formação também a gente vai ter isso para cada pessoa, entendeu? Então, cada paciente que você vem é um... Porque lembrando que a pessoa não está sozinha, né? O paciente que senta com você, ele está trazendo toda a galera junto, entendeu? Todos os que vieram antes. A gente tem que compreender a dimensão desse processo. É muito interessante isso. Então, sim, eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse movimento do antes, do depois, né? Como que vai fazer isso? Então, de consultório, de grupo, de vivência, até mesmo quando você sai da casa da sua mãe e do seu pai, né? Principalmente, né? Para deixar ali com eles do que é deles. Então, sim, a gente vai ter esse movimento, tá, Aline? O que mais? Essa era a pergunta mais prática. Agora, uma pergunta mais de recomendação do sutil. Eu entendo que é um mergulho muito profundo na nossa história pregressa e o que a gente quer para o futuro. Tem alguma coisa que a gente não deveria fazer durante esses 10 meses? Exemplo, algum movimento de ayahuasca, decisões importantes, tipo engravidar, separar, vender um negócio. A gente deveria dar uma pausa ou não? Olha, assim, para quem não me conhece, né, essa é uma pergunta ótima mesmo.
Porque para quem não me conhece, o que acontece, assim, eu acredito que vocês vão ter muitos acontecimentos em 10 meses. Muito acontecimentos. É impossível dizer para vocês, não, vocês vão parar, porque a minha energia, gente, é tipo de Ansan, né? Eu chego chegando e mexendo em tudo. Então, o que eu posso dizer, Aline? Que a gente vai ter muito movimento. As coisas vão, ó, a torre, né, vai desmanchar. A gente vai destruir a torre. Então, por quê? Porque essa formação é uma formação para que você descalcifique tudo aquilo que você acreditou até hoje. No momento que você dizer sim para isso aqui, já pode saber que a sua vida vai virar uma bagunça. Os movimentos vão vir. Então, se dentro desses 10 meses você sentir de se separar, nós estamos no ano de 2025, né, gente? Que é o ano de ruptura, que é o ano de, né? Então, cara, você vai passar por aquilo. Se você tiver que sair de um negócio, tiver que fazer uma transição profissional, tudo isso você vai ter essa egrégora aqui te sustentando. Eu acho que a gente vai ter muitas mudanças nas nossas vidas. Na minha, na de vocês, eu acredito, porque é uma egrégora forte, é uma egrégora grande que vai se formar e que a gente vai reconhecer o nosso poder. Essa é a minha missão com vocês. Que vocês reconheçam esse poder. E quando eu reconheço o meu poder, eu me transformo. Não tem como eu manter o mesmo padrão. Então, as mudanças, elas são naturais dentro desse processo. Então, eu acredito que se houver qualquer coisa dessas, nós estamos aqui para ancorar quem passar por isso, né? Também, porque o meu movimento é esse, está sustentando vocês nessa transição. Eu quero que todos nós chegamos em 2026, lá em abril de 2026, que é a nossa formatura, né? Que a gente possa estar 100% mudado. Né, que a gente possa dizer, nossa, quem era aquela pessoa? Vamos tirar até uma foto do antes e, né, o dia que a gente começar a aula, segunda-feira, eu quero que todos tirem uma foto, para que daí a gente possa comparar em abril do ano que vem como a gente vai estar. E é esse movimento mesmo, né? Tá? Respondido, Aline? Alguém mais tem alguma pergunta, gente? Façam. Não tenham vergonha. Muito bom. Oh, Vanessa, ¿qué día Fala, de amor. semana vai ser las aulas y horario? Segunda. De 7:30. Não, 7h30 não, que é muito cedo. Ah, tá. Não, porque eu trabalho de manhã, de 8 não. Tá bom. Não, então a gente vai fazer, Cíntia, uma semana de manhã e uma semana de noite. Tá? Para poder agradar a todos, porque é difícil a gente encontrar um horário que todo mundo possa. Então eu me comprometo que uma semana a gente vai estar de manhã e uma semana à noite, tá? Porque eu, Vanessa, gosto de manhã, né? Mas tem muitas pessoas que não podem, eu entendo, então, né? Então a gente vai fazer de manhã das 8h30 às 10h30, porque quem pode de manhã pode, né? E de noite das 7 às 9, tá? Esse é o horário. Que depois a gente pode se ajustar um pouquinho, mas eu acho que é um horário bom, não fica tão tarde. É porque eu durmo muito cedo, né, Cíntia? Não, tranquilo, obrigada. É que eu também, eu mais trabalho à noite que de manhã, mas justo segunda trabalho. Tá, obrigada. Ah, tá bom? De nada. E mais alguém, gente, quer falar alguma coisa? Ó, Vitória. Gratidão, primeiramente. Tô adorando a aula, tô adorando o conteúdo. Gratidão pelo seu conhecimento. Então, eu queria saber, nesse tempo que a gente estiver no processo, nós que já trabalhamos com as outras pessoas, quais as percepções a gente pode preparar aí para ter? Alguns sintomas, a gente pode começar a sentir alguns animaizinhos, a gente pode começar a sentir algumas presenças. Então, o xamanismo. Aí, Vitória, vai muito de que egrégora, porque o xamanismo, a gente vai perceber que ele vai se apresentar, né?
como você, a Vitória, ela, quando ela entra no meu campo, ela já vê a minha ursa lá, né? Ah. Então, você vai perceber que os animais vão começar a se apresentar assim, né? A gente vai fazer algumas vivências, e não vão embora, gente, a gente vai fazer uma vivência ainda hoje, tá? A gente vai fazer algumas vivências para reconhecer os nossos animais de poder, para reconhecer o nosso animal de cura, que tem diferença, tá? E os nossos animais guias, tem diferença também. A gente vai montar um totem, é bem lindo. Então, por exemplo, o meu totem, né? Então, a minha mãe de cabeça é a ursa, né? Eu sou do oeste. Também vocês vão se reconhecer dentro, né, dessa análise que a gente vai estudar. Vocês vão se reconhecer como filho de uma direção. E aí você vai ter o totem, a cabeça, que é a mãe, né? Que a minha, por exemplo, é a ursa. O meu primeiro animal de poder é a serpente. Ok? Então, ela vem, né? E ela fica aqui. O meu animal, meu primeiro animal, fica aqui no meu totem, né? Que é a serpente. Então, eu tenho o meu segundo animal de poder, que é o tigre, né? Então, ele vem, porque, na verdade, eu tenho ele na direita e na esquerda. Eu tenho um animal embaixo e eu tenho 2 animais em cima. Então, eu tenho a serpente e o tigre de animais de solo. Olha bem, né? Que são meus animais de poder de solo. E aí eu tenho os meus animais superiores, que é a coruja, que é a que me mostra direcionamento. Bom, todo mundo que me conhece sabe, né, que eu amo coruja. Então, tem a coruja e tal, que é meu animal guia, e eu tenho a fênix, né, que também é um animal que caminha comigo. Então, eu faço muitos, e a gente vai passar por muitos processos aqui de morte e renascimento, porque a fênix caminha comigo, né? Então, eu estou sempre nesse processo de morte e renascimento. Então, vocês vão reconhecer isso. Eu tenho um animal de cura, que é o macaco, que trabalha comigo. Então, quando eu recebi ele, Vitória, ele começou a trabalhar comigo. Então, toda a minha cerimônia, ele está lá, todas as minhas vivências, tudo quando eu estou no meio da floresta, eu sinto ele se apresentando. Então, ele é meu animal de cura. Mas dentro, por exemplo, do reiki xamânico Arandu, eu ensino que o animal de cura é o teu animal de cura. Mas quando você vai trabalhar em alguém, pode ser que essa pessoa precise, por exemplo, de um esquilo. Entendeu? De uma aranha. Vai se apresentar o animal que a pessoa precisa, não o teu animal, porque é o teu animal de cura. O meu animal de cura é o macaco, porque quando eu trago alegria, né? Quando eu encontro esse movimento da brincadeira, do fazer, porque eu sou muito tecelã, né? Eu gosto de estar fazendo artes manuais e tal, e é o macaco que traz essa energia do fazer, do movimento, de estar sempre em função. Eu sou multifuncional, então, né, estou aqui dando aula, daqui a pouco já vou lá destilar óleo essencial, depois, né, fazer um contrato, faço não sei o quê, verifico a obra. Então, eu faço muitas coisas, sou multifuncional. O macaco é que me traz isso. Então, quando eu reconheço meus animais, eu começo a perceber. Eu nunca tinha entendido desde pequena esse meu lado artístico, porque eu sou escorpião, né, com peixes e tal, não tenho casa no artístico quase nada no mapa astral. Mas eu tenho esse lado super mega artístico de pintar, de desenhar, sabe, de criatividade ativa. E quem me traz isso é o macaco, porque ele é meu animal de cura. Então, quando eu preciso de cura, eu já sei aonde eu vou buscar, nos trabalhos manuais. Sabe? Então, ali ele me mostra um caminho. Então, os animais, eles mostram o caminho. Né? A cobra, por exemplo, todo mundo... Ai, nossa, cobra. Não, a cobra é o seguinte, Vanessa, vai, não olha para trás. Vai para o próximo estágio. Não fica se pegando ao passado. Ela é esse ensinamento. Então, quando eu tô ali fixada numa coisa que eu amo tanto, que eu queria ficar com aquilo ali, mas o universo está me empurrando para outro lugar, eu me conecto com ela, né? Tanto que eu tenho várias cobras tatuadas, né? Acho que eu tenho 5. Porque eu preciso desse processo, né? Porque eu sou muito apegadinha, né? As coisas, e aí eu fico apegada, e eu me apaixono, e eu amo aquelas coisas que eu faço, né? Que eu sou uma mãezona, assim. Então, eu fico apegada, e a cobra vem para me mostrar, olha... Aí vem o tigre, que ele me fala o quê? Você tem força.
Vá com calma, caminhe devagar, silencie, né? Porque eu sou acelerada, né? Eu sou, tipo, frenética. E o tigre vem e fala, devagar, com calma, você vai chegar mais longe. Entendeu? Então ele me traz aquela paz, né? Aquela tranquilidade, porque o tigre traz essa energia, né? Então, perceber esse movimento. Então, a gente vai estar trabalhando também, tipo, ai, nossa, minha casa tá cheia de mosca, tá cheia de formiga. Nossa, tô vendo um monte de barata. Entendeu? Tudo isso eu vou ensinar para vocês o que mensagens são essas que os animais reais e verdadeiros estão mostrando no nosso dia a dia, tá? Nossa, ai meu Deus, eu tô aqui pensando numa coisa, vem um beija-flor, faço uma borboleta, né? Sabe? Todo esse movimento, essa conexão, esse entendimento do que a natureza está querendo, os sinais, esses são os sinais, Vitória. Então, a gente vai ter muito essa percepção dentro dessa formação, né? Seguir essa intuição, esse coração conectado com a natureza. Então, o que está permeando a minha volta? O que me chama, né? Porque às vezes eu passo por um lugar 1000 vezes. Nossa, nem tinha percebido que tinha essa flor aqui. Não aconteceu isso com vocês? Ah, com certeza. Entendeu? Então, tipo assim, mas naquele momento, o que aquela flor quer te dizer? O que aquela erva? Entendeu? Nossa, eu tô com uma vontade de, sei lá, sentindo manjericão. Eu tô aqui com manjericão na minha frente. Ai, nossa, né? Um pesto, uma coisa. Sabe aquela vontade de comer uma coisa que tem uma erva, né? Uma coisa assim? Então, o que esse manjericão está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, tem que se limpar, tem que se purificar, porque o manjericão fala sobre isso. Então, a gente também vai aprender sobre o que as ervas fazem, como eu converso com essas ervas, como que realmente eu faço um banho de ervas real e verdadeiro, né? De conexão. Como eu posso utilizar essas ervas a meu favor, na culinária, tá, gente? Porque eu uso na culinária, tá? Um dia uma menina que ficou aqui um tempo comigo, ela falou assim, acabei de descobrir o teu segredo da abundância. Eu falei, é? Ela estava lendo o livro ali, de repente eu olho noz moscada. Daí ela falou, cara, tipo realeza, não sei o que, bababá. E você usa em todas as suas comidas. Que eu uso noz moscada em tudo que eu faço. Eu amo noz moscada. E aí ela falou, descobri o teu segredo agora. Dela, vou usar em todas as minhas comidas. Isso mesmo. Então, são pequenos detalhes que vão construindo uma ligação nossa com a grande mãe de uma forma realmente verdadeira, né? Realmente verdadeira. Eu estava com uma dor no corpo, tomei uma tintura de arnica com erva baleeira. Misturei lá, falei, vou fazer um power aqui, porque o negócio tá pegando, né? E aí, cara, em 2 dias minha dor passou completamente. Hoje eu tô maravilhosa. Claro que acho que é porque eu acabei de fazer a aula aqui com vocês, né? Minha dor no corpo também era um pouco isso, mas eu pensei assim ontem de noite, nossa, olha bem, a gente tem as coisas à nossa disposição. E a gente quer. E todo mundo falando pra mim, por que não toma Dorflex? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu não vou tomar Dorflex. Já é comprovado que isso aí dá ataque cardíaco e coisa arada, faz mais mal do que bem. Então, assim, né, fica intoxicando o organismo, né? Até fui na médica segunda-feira passada, ela falou, nossa, Vanessa, como é que pode, né? É porque ela me chama de obesa, né? E aí você tá assim, obesa, né? E tão maravilhosamente bem dentro das tuas vitaminas, dentro do processo, né? Tudo perfeito, gente. Não precisava tomar nenhuma vitamina nem nada. Eu fiquei feliz, assim, percebendo o quanto vale eu estar em comunhão com a natureza, quanto vale eu reconhecer e fazer o meu alimento com amor, e tomar o chá, e tomar tintura, e fazer, né, essa conexão, e tomar florais, e quanto resultado a gente tem, né, de estar conectado com o nosso corpo, percebendo o que ele precisa. Então, o xamanismo, ele está no nosso dia a dia. E é isso que eu vou ensinar vocês, coisas práticas, coisas que vocês vão colocar no dia a dia, como você vai começar o dia, como vai tomar o café da manhã, como vai comer durante o dia, não importa se for na rua ou não.
né? Abençoando a comida, lembrando desses pequenos rituais, sabe? Que a gente acaba esquecendo. Então, eu estou aqui como uma mensageira de resgatar e relembrar tudo aquilo que vocês já sabem, tá? Porque é a tua potência, né? Qual é a potência da Aline? Qual é a potência da Cíntia? Qual é a potência da Vitória? É sobre isso, porque o poder de vocês está aí em vocês. Vocês têm muito poder, muito além do que vocês acreditam, né? E também quero compartilhar sobre a minha prosperidade, a minha abundância, como materializar as coisas, como acreditar nas coisas, como confiar no grande espírito, que é uma das coisas mais desafiadoras na nossa vida, né? Colocar na mão daqueles superiores e confiar. Confiar que as coisas vão acontecer. E isso foi um trabalho muito árduo dentro de mim, porque sempre fui muito dominadora, né? Sempre fui muito dominadora, muito, 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 gente. Escorpião, né? Sol e Lua, Escorpião, gente. Imagina. A minha dificuldade de dizer sim, Senhor, para a espiritualidade. De dizer sim, eu acredito, eu aceito, eu reconheço, eu faço somente aquilo que eu sou designada, me mostre o caminho. É nessa humildade também, né, que eu vou caminhar com vocês, mostrando o quanto a gente precisa ser humilde e forte, sabe? Se colocar pequeno perante aquilo realmente que é grandioso, que está acima de nós, e nunca pequeno perante um irmão que está na mesma jornada que eu. Eu e vocês aqui somos iguais, né? Eu sou uma atleta, a mãe Maria me disse isso uma vez. Filha, você é só uma atleta. Então, você, né, quem joga futebol profissional e quem joga amador, né, tem as suas diferenças. Então, eu quero tornar vocês profissionais, jogadores profissionais, como eu, né? Então, hoje eu sou a técnica, convidando aqui os meus jogadores para esse jogo, né, de reconhecimento da sua força, da sua potencialidade. Porque um jogador, ele só chega lá no profissional porque o técnico acreditou nele. Muito mais do que ele mesmo acreditou em si mesmo. Então, eu vejo vocês e eu acredito em cada um, porque cada um de nós tem um poder gigantesco. E a gente está mudando a Terra. A gente está mudando a frequência da Terra. E eu quero esse compromisso com vocês, que todos os dias eu vou fazer vocês verificarem a sua frequência e fazer algo para mudar isso. Então, nós vamos ter 10 meses de frequência alta aqui nesse grupo, emanando para o planeta essa frequência. Esse é um compromisso, porque o guardião da Terra cuida da Terra. Como que eu cuido da Terra, Vanessa? Eu não tenho terra. Você é a Terra. Você é a Terra. Você é barro. A sua cura, o seu poder é o poder da grande mãe. Você estando feliz, você estando realizado, você estando com frequência alta, a grande mãe vai estar reverberando na mesma frequência. Nós somos a mudança. Não é lá longe, gente, não é capinando, não é juntando na terra real, é capinando aqui, ó, tirando as ervas daninhas daqui, ó, ervas daninhas que crescem a cada segundo, gente, nos nossos pensamentos flutuantes. A gente fez um temascal aqui de solstício, né? E eu cantei 3 rezos dentro desse temascal. O restante fiquei trabalhando as crenças, os pensamentos flutuantes e crenças das pessoas. De tanto que tinha, e cara, assim, ó, todo mundo passou mal na porta do mental. Então vamos limpar essas ervas daninhas, vamos cuidar do nosso terreno mental, do nosso terreno emocional, desse corpo físico para ter saúde, né? Para não se abalar. Nossa, gente, a gente acordou aqui menos 2 graus hoje. Menos 2 graus, tá tudo congelado, até o vidro da minha janela tá craqueladinho assim, ó, lá fora. Então, assim, tá, mas e por isso? Por isso, eu não vou sair porque eu vou ficar gripada. Não! Vocês sabem que eu não peguei Covid. E eu não peguei Covid por quê? Porque eu confiei na espiritualidade. A espiritualidade falou para mim, mantenha a frequência alta que não vai ter para vírus nenhum.
E é sobre isso, não tem doença que permaneça numa frequência alta. Essa é a minha proposta com vocês. Eu quero ensinar vocês a se conectar verdadeiramente com essa sabedoria inata, com esse poder interno. Mas alguém tem alguma pergunta? Não, de uma pergunta eu já entrei num texto, né? Num discurso, gente. A professora aqui é assim, né? Vamos fazer nossa vivência, então? Ai, gente, olha aí, ó. Passou voando. Passou voando a nossa aula. Então vamos lá, vamos respirar fundo. Vai levando tua mente lá para o teu coração. Mas antes, respira 3 vezes profundamente. Te coloca em postura, né, de centramento, de conexão. Uma postura de quem vai para a vida. Mas quem vai para a vida de uma maneira diferente a partir de hoje. Quem vai para a vida de um lugar de aprendiz, de pequeno perante a grandeza que está acima de nós, de um lugar humilde perante o grande espírito, a grande mãe. Leva a tua consciência lá para o teu coração. Dele vai formando uma bola de luz. Essa bola de luz vai saindo do chakra cardíaco, vai descendo, passando pelo plexo solar, pelo sacro, pelo chakra base. Embaixo do chakra base, aí onde você está sentado, abre-se um tubo, um túnel, lá para dentro da grande mãe. E você vai descendo por esse túnel, é um túnel seguro, confortável. Você vai descendo, descendo, descendo. Vai se conectando. Passando camadas por camadas, camadas por camadas. Você vai chegando lá num grande salão, num espaço iluminado. Perceba que cor de luz tem aí, se é branco, rosa, amarelo, verde. Não importa a cor. Mas perceba que cor é essa, já vai fazendo essa leitura. Que cor que está permeando essa conexão em você? Já vamos trabalhando a cromoterapia, sentindo que cor é essa que você está precisando no momento. E você vai percebendo que lá no centro tem um grande cristal de quartzo rosa. Ele pulsa, pulsa, pulsa. E ele te chama. E você vai de encontro a ele. Quando você se aproxima, você percebe que tem uma mulher atrás dele. E essa mulher se vira para você. Você vai de encontro até ela. E perante ela, nesse instante eu quero que você sinta, perceba o que o seu corpo está sentindo. Qual é a sensação de estar perante essa mulher? Sentindo esse pulsar do coração da grande mãe. Perceba se você fica em pé, se você sente de se ajoelhar. O que você sente? É a sua experiência. Perante essa mulher que representa a grande mãe, qual é a sua sensação? Qual é o seu sentido? Sinta se você está pronto para servir a ela nessa jornada. Sinta se esse é o seu caminho.
Perceba que emoção vem em você. Se é a sua hora ou não. Receba as bênçãos dela. Mesmo que você escolha o sim ou não, você recebe as bênçãos dela. Ela te abençoa com todo o amor. E nesse instante, independente da cor que você tinha antes, tudo vai ficar rosa. Ela vai permeando todo o teu ser, toda a tua pele, teus órgãos, tuas células. E você vai recebendo esse amor da fonte sagrada da Grande Mãe. Você respira profundamente para sentir qual é a sua decisão. Caminhar ou não caminhar por esse novo caminho, por esse chamado de se tornar uma guardiã da Terra. Guardião da Terra. Você reverencia esse momento, agradece ela pelas bênçãos recebidas e com certeza você que está aqui vai receber bênçãos nesses próximos dias. Algo de muito bom vai acontecer na sua vida. E você vai se despedindo desse espaço sagrado. Vai se retirando, se levantando, agradecendo de todo o teu coração, leva as mãos para o coração, baixa um pouquinho a cabeça, nessa menção de honra e gratidão. Vai sentindo o teu corpo reenergizado, abençoado, para que você tenha um dia incrível, maravilhoso. Você vai se retirando desse lugar, pouco a pouco, voltando para o túnel, se formando numa bola de luz, subindo, subindo, se purificando pelas águas cristalinas, pelos cristais. Receba um cristal também nesse momento de presente da Grande Mãe. Perceba que cristal é esse que vem até você. E você vai subindo, subindo, se conectando camada por camada, camada por camada, se conectando com as raízes, energia da força. Eu quero que você perceba que erva que vem nesse momento na tua mente, uma erva medicinal. Que erva que vem, já recebendo esse presente da guardiã, dessa erva que vai te acompanhar nessa formação, nessa escolha. Mesmo que você escolha não, ela também vai te acompanhar por um período, te trazendo bênçãos. Você vai voltando, adentrando o seu chakra base, limpando e purificando, trazendo equilíbrio, subindo para o chakra sacro, limpando e purificando, reequilibrando. Plexo solar, limpando e purificando, reequilibrando. Volta para o cardíaco e traz toda essa energia de amor. Leva um pouquinho desse amor para o chakra laringo, para liberar a tua comunicação, a tua verdade. Vindo mais um pouco, lá para o chakra frontal. Limpando também, liberando qualquer véu, qualquer sentimento de que eu não sou capaz. Nesse momento deixa de existir,
porque eu aqui, como mestra, acredito em você. Eu e toda a tua egrégora de luz. A gente sabe que você sentiu o chamado. Subindo mais um pouco lá no coronário. Lá do coronário sobe um tubo de luz que vai te levar até o teu eu superior, passando pela tua estrela guia, o nono chakra. Você se conecta com o teu eu superior, essa estrela guia. Sente tudo dourado agora, toda energia dourada, toda energia crística, toda a força do teu eu superior que possa estar te mostrando esse caminho, essa jornada. Quero que você visualize-se caminhando junto aos teus por essa jornada. E perceba se você vai ser feliz, se você vai ganhar muitos méritos, se você vai alcançar muitas barreiras, ultrapassar, desatar muitos nós, liberar muitas pedras, muitos bloqueios. Perceba como é esse caminho. Como tua estrela guia te mostra esse caminho. Respira profundamente, agradece essa oportunidade, vai trazendo de volta, descendo, entrando de volta no coronário, se despedindo, né? Eu sei que é difícil, mas lembrando que a gente pode sempre voltar nesse lugar. Passando pelo frontal, de novo, laringo, voltando aqui para o cardíaco, da onde você saiu, da onde é a sua fonte de poder. Respira profundamente e agradece a si mesmo por estar aqui, por dedicar esse tempo à sua vida, à sua busca, ao seu caminhar, à sua jornada. Eu quero te agradecer profundamente pela tua vida, pela vida de todos os teus ancestrais. Eu me coloco aqui a serviço, num lugar humilde, um lugar de mestra, de guia, para te guiar nessa jornada. Dentro daquilo que for possível para mim, darei o meu melhor. Dentro daquilo que for possível para mim, guiarei, trarei mensagens, mostrarei o caminho. Com força, com rigidez, mas com muito amor. Muito amor, porque a cura está no caminho do amor. Que a gente possa ser guiado pela energia azul, onde eu invoco agora Metatron, Miguel Arcanjo, Arandu, toda essa força do raio azul, para que proteja a nossa jornada e que possamos dar esse passo, uma certeza de que encontraremos a nossa força. Lembrando que depende de você dizer sim a tudo isso. Respira profundamente. Agradece a si mesmo. Agradece a sua vida, aqueles que vieram antes, ao seu pai, à sua mãe, aos seus avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes. E diga sim a eles, a essa missão de libertá-los, né? Esse é o nosso maior servir, na verdade. Nosso maior compromisso é com aqueles que nos deram a vida. E com a grande mãe que nos ancora, que nos sustenta e que nos dá tudo aquilo que a gente tem de material, tudo aquilo que a gente tem de emocional, tudo aquilo que a gente tem nessa oportunidade de estarmos vivos
eu vejo você e honro a sua vida com amor. Vai abrindo os olhos, voltando para aqui agora. Com muito amor no meu coração, eu digo sim a todos vocês e reconheço aí esse lugar de honra e gratidão por vocês estarem aqui comigo. Me arrou? A gente vai estar ali no grupo, né? E aí eu vou pedir que cada um... Ah, Gisele, quer falar? Oi, não. Só dei uns coraçõezinhos. Gratidão. Tá tudo certo. Gratidão, amada. Tudo certo. Gratidão. É isso, meus amados. Vamos conversando ali. Cada um pode vir falar no particular, que eu acho melhor, né? Mas se quiserem tirar dúvidas no grupo, também é bem-vindo, tá bom? Com muita honra e muita gratidão. Um lindo dia para todos nós. E sejam bem-vindos aqueles que disseram sim a tudo isso. E arro. Para Deus.